Hoje a gente está com a presença especialíssima das psicólogas, a Mariana Bonfim, que é psicóloga aqui da Poli 3, e a Daniela, que ela é psicóloga lá na Poli 2. E da última reunião, né, que a gente teve sobre as questões de orientação nutricional, para mim ficou aquela questão assim, que muito do comportamento alimentar tem a ver com o momento, né, que a pessoa está passando, né, emocional e tudo. E nessas férias, aí, mini férias, a gente conversou um pouquinho e conseguimos aí trazer esse tema para discussão. E estou bem empolgada aí com a reunião de hoje. Vou deixar a Mariana falar aí a primeira parte. Falaremos a Mariana, a Daniela e eu um pouquinho no final, tá bom? Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga aqui na Policlínica 3. Antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhei no centro de saúde aqui de Campinas, por mais ou menos uns 8 anos. E hoje a Sheila chamou a gente para poder falar, acho que pelo esse caminho que vocês estão seguindo no matriciamento, né, para falar de algumas questões referentes à diabetes, ela chamou a gente para poder falar um pouquinho das questões emocionais envolvidas no tratamento da diabetes. Os desafios emocionais do tratamento, porque eu acho que são desafios que também têm relação tanto com os pacientes quanto com os profissionais que atendem, né? Então, como é uma relação envolvida entre os dois, né, na questão do cuidado, os dois ou mais pessoas, né, porque às vezes também tem uma equipe envolvida nesse cuidado. Então, acho que acaba tendo questões emocionais que englobam ambas as partes, assim, né. É importante a gente pensar, então, que num diagnóstico da doença, no caso hoje, a gente está falando de diabetes, né, a doença, ela sempre vai vir como produto a história de cada sujeito, né. E quando a gente aborda, né, questões emocionais ou questões psicológicas, é disso que a gente vai estar falando, então é disso que a gente vai acabar colocando no foco, né? Na doença como produto de uma história de vida, né? Que tem a ver com os percursos que o paciente percorreu, questões da vida dele que vão influenciar na hora de um diagnóstico, né? Que eu acho que a psicologia acaba colocando, convidando as outras especialidades a poder olhar um pouquinho mais para isso, né? E se aproximar disso é também se aproximar com aquilo que é mais abstrato, com aquilo que é subjetivo. E nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque é algo, muitas vezes, que a gente não vai seguir um protocolo, ou um passo a passo muito direcionado, né? Então é algo, às vezes, que fica mais no campo do simbólico mesmo. Assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa apontar também nisso é a questão da realidade psíquica versus a realidade objetiva, né? O que é isso? Pensar que a realidade do paciente que vai estar ali na nossa frente, né, ele vai trazer, ele tem ligação com a história dele, né, e não necessariamente vai ser aquilo que o profissional também vai trazer para aquele encontro, né. Então, acho que a gente vai saber da questão da diabetes, do tratamento, dos mecanismos fisiopatológicos, mas quando estiverem na nossa frente, não vai ser a diabetes, né, vai ser um paciente com diabetes. E eu acho que é aí que também entra um pouco mais a complexidade da questão, né? Porque vai estar envolvido uma outra realidade que não é a que a gente vai estar dominando ali naquele momento. E o paciente, assim, quando ele entra em contato, principalmente no momento do diagnóstico, ou no momento que ele se depara com aquilo, ele tem um encontro com uma finitude, né? E com um limite que acaba sendo muitas vezes de forma abrupta e inesperada. Acho que um profissional de saúde, às vezes, não é tão inesperado assim, né, porque vai acompanhando o paciente no percurso, né, principalmente no centro de saúde, né, que tem contato mais cotidiano, mais próximo dos pacientes, vai vendo que, assim, pelos hábitos de vida que ele tem, pelos exames que ele vem apresentando, por não fazer exercício físico, a gente percebe, às vezes, que, assim, vai desandar lá na frente e vai ter alguma consequência, né. Mas para o paciente que está vivenciando aquilo, muitas vezes, quando vem o diagnóstico, vem como uma surpresa, né? Porque é uma vida que ele vê que acaba mudando por conta de limitações que ele vai começar a ter. Então, quando ele se vê com essa integridade física ameaçada, ele tem uma questão de um desequilíbrio biopsicossocial, né? E ele se depara com a perda do controle de si, né? Ele não tem mais controle absoluto do jeito que ele sempre teve em relação àquele corpo. E aí acaba sendo um processo de luto que ele vivencia, né? Um luto por uma saúde
um aspecto da saúde, né, que ele não tem mais ou que mudou e não é aquilo que ele esperava. Para isso, né, para lidar com todas essas questões que acabam surgindo, né, com todo esse impacto emocional, essas angústias que vão surgindo e que o paciente entra em contato, muitas vezes a gente, né, como um todo, a gente usa mecanismos de defesa, que são formas que a gente tem, né, que a nossa mente tem, de poder enfrentar algumas dificuldades e amenizar, elaborar algumas angústias. Eu pensei aqui em falar de 3, né? Não quer dizer que cada paciente apresenta um tipo de defesa, às vezes o paciente apresenta mais de um, mas acho que são coisas importantes para a gente poder prestar atenção no dia a dia, quando a gente está no contato com eles, né? Uma questão, que acho que é a coisa que às vezes fica mais clara nos atendimentos, é a questão da negação, né? Então, o paciente muitas vezes ele nega a doença, né? Ou ele tende a minimizar muito os riscos que essa doença tem. Na diabetes, como tem uma questão de ser uma doença silenciosa, muitas vezes, os pacientes, isso acaba contribuindo, às vezes, para o paciente não ver o que está acontecendo ou fingir que não existe, né? Então, é uma forma dele ter um contato mínimo com a realidade, dele poder não entrar em contato com os afetos e com as ansiedades que surgem naquele momento. E acho que a questão da negação, ela pode aparecer como, assim, na clínica? Ou por um abandono de tratamento, né? O paciente, ele não continua aquele tratamento porque ele acredita que não precisa, porque ele não tem aquela doença, porque ela não é tão grave assim. Às vezes ele duvida muito de exames, acha que aquele exame não está certo, que precisa repetir. Age como se não tivesse acontecido, minimiza os problemas, que é uma forma dele não entrar em contato com nenhum tipo de gravidade que aquele caso possa ter. Né? Então, acho que às vezes a gente encontra muito esse perfil mesmo na clínica. Uma outra questão assim, que aparece é a racionalização, né? E às vezes, assim, para o profissional que está atendendo, parece que está tudo bem, né? Porque o paciente ele sabe tudo, ele fala bem dos sintomas, ele sabe o mecanismo de ação, como funciona a insulina. Mas se a gente reparar bem, assim, é tão técnico esse jeito de se relacionar que parece que não está falando dele. Que é uma forma que ele tem de poder trazer isso para um outro plano que não é se implicado com isso. Né? Então, ele racionaliza muito o que está acontecendo. Fica muito mais no plano do pensamento, né, de um pensamento mais racional do que no plano dos afetos. E acho que nesse sentido a gente pensa, né, que a informação, o paciente tem informação é muito importante, faz parte do tratamento. Mas também é algo que a gente tem que ficar de olho, porque ter a informação não garante também que o paciente vai fazer o uso dela de uma forma mais saudável. E acho que, assim, uma outra questão são os comportamentos mais regredidos, que dizem respeito a uma imaturidade mais, né, do desenvolvimento. São pacientes que usam esse recurso, mas que têm falhas lá na questão do desenvolvimento, que não resolveram também muito bem algumas questões. Então, são os pacientes que têm comportamento mais infantil, ou mais egocêntrico, né? Só existe ele no mundo. Ou alguma coisa também ligada a pensamentos mágicos. Esse médico vai me salvar, só o doutor pode me salvar, ou esse remédio. Sim, enfim, assim, atribui questões mágicas para a resolução do problema dele, né? E também uma questão da satisfação rápida, né, que eu acho que é aí que entra uma das maiores dificuldades, que é a questão da alimentação. Acho que a gente sempre procura uma satisfação imediata dos nossos desejos, né? Então, a gente tem que ter essa questão de obter o prazer. Mas, geralmente, a gente precisa de algo que possa intermediar isso, para não ser alguma coisa que seja destrutiva ou que a gente se valha do próprio corpo, né? Para falar disso, acho que é fácil, às vezes, para a gente entender melhor, pensar na questão de uma criança. Né? Quando a criança descobre que tem alguma coisa que vai dar prazer, ela quer fazer sempre. E acho que independente do hábito, né, do cotidiano da família, pode ser comer doce sempre, andar de bicicleta sempre, aquela coisa bem repetitiva, porque ela descobriu que aquilo é muito legal de se fazer. Só que aí existe na criança, né, na relação com a criança, um adulto que vai fazer uma intermediação em relação a isso. Quer mostrar para ela que ela não pode fazer isso a todo momento, que não é toda hora, que tem um lugar para fazer isso, que tem coisa que faz mal se fazer demais, né? Então, eu acho que tem um adulto que vai poder intermediar um pouco essa relação com a satisfação dos desejos, que é diferente um pouco do só colocar um limite, né? Porque não é algo
que diz e a criança aceita e pronto, né? Tem uma coisa também de fornecer esses vídeos para que aquilo faça mais sentido para a criança, né? E que ela mesma possa construir uma outra saída. E eu acho que o paciente diabético, ele também lança a mão desse recurso para poder obter essa satisfação mais imediata. E muitas vezes vai em relação à comida. Né? Então, acho que o profissional que está cuidando do caso, ele tem que ajudar ele a fazer essa intermediação, que não é uma coisa que é fácil, assim, né? Mas acaba sendo uma figura de apoio para estar ali ajudando ele a negociar algumas coisas. Tudo isso, né, esses mecanismos, esses jeitos que as pessoas usam de enfrentar, ele é esperado, né? E ele também pode ser importante porque ele vai dar um tempo, ele vai ajudar no processo de elaboração, principalmente quando você tem alguém para estar perto e ajudar nesse processo. Então, por exemplo, no caso da regressão, é indicado que a gente aceite a regressão nesse primeiro momento. Né? E aproveita isso para poder auxiliar o paciente a vivenciar essas dificuldades. Porque acho que muitas vezes os profissionais de saúde que cuidam, né, eles têm medo de apontar algumas coisas que eles estão vendo, né, do funcionamento do paciente. Não uma questão mais de moral e de julgamento, mas de apontar questões emocionais, sentimentos que ele está vendo. Às vezes uma palavra simples. Acho que às vezes fica muito fragmentado, né, o cuidado, e que isso, como se isso fosse coisa só do psicólogo, só da saúde mental. Então, pensando nisso, assim, né, esse manejo, principalmente nesses momentos mais iniciais do diagnóstico, ou que o paciente também está lidando de uma forma mais delicada com a questão da doença, não é indicado o uso de psicotrópico ou de uma terapia com especialista, né? Claro que tem cada caso, tem casos que, assim, às vezes o nível de sofrimento é muito grande, tem uma desorganização, tem um sintoma mais grave. Então, acho que nesse sentido a gente precisa avaliar os casos, mas a gente não pode tomar isso como uma regra e sempre que o paciente receber um diagnóstico, a gente pensar nesse tipo de manejo, né? Acho que é importante, nesse primeiro momento, ajudar o paciente, de fato, a processar as informações que ele está sentindo, né? Através de um espaço, por exemplo, para acolhimento das angústias, poder, né, pensar que, por exemplo, contar com o apoio da equipe de saúde mental no centro de saúde, muitas vezes é importante, né? Não quer dizer que vai ter que contar com isso num outro momento. Até porque são casos muitas vezes complexos. E quanto mais a gente tiver ajuda e ter espaços para discutir, acho que ajuda mais na nossa prática. Mas poder também pensar que, às vezes, o encaminhamento precipitado pode gerar mais uma frustração naquele percurso, né? Então, por exemplo, o paciente ele nega várias coisas, ele não aceita vários tipos de prescrições. E aí, se a gente faz um encaminhamento muito precipitado, pode ser mais uma coisa que ele vai abandonar, que ele não vai aderir e vai fazer com que ele se frustre. Tanto ele quanto o profissional que está atendendo, né? Acho que é importante a gente pensar um pouco nessa questão. Porque, às vezes, assim, a gente tem certeza que o paciente ele precisa, porque ele está em sofrimento, mas muitas vezes ele não criou essa demanda ainda, né? A gente que está de fora consegue perceber. Então, acho que nesse momento, o profissional que está junto com o paciente, eu acho que é de grande ajuda se ele conseguir, pelo vínculo, né? Cada vez que o vínculo for ficando mais forte, se ele conseguir ajudar o paciente a criar essa demanda, né? Ele pensar sobre as suas questões, identificar o que ele está sentindo, para se ele for obter ajuda, ele estar mais preparado e aberto para isso também. Pensando nisso, assim, acho que é um exercício, assim, atender esses pacientes, né? É um exercício de paciente ter perseverança, né? Porque tipo, o leque de recursos afetivos que ele vai fazer uso é imenso, né? Então, desde o paciente que é muito bonzinho, que quer agradar o médico, e que às vezes a gente até gosta de atender, né, porque ele não cria problema, mas aí ele também vai todo dia no acolhimento da unidade, porque ele quer ser acolhido, até o paciente mais hostil, o paciente mais agressivo, né? Então, assim, não existe um tipo específico de paciente diabético. A gente tem várias questões que acabam influenciando nisso. E também a gente pensar que o paciente ele vai se relacionar com o profissional que está atendendo ele, né, a um longo prazo, da forma que ele se relaciona com as pessoas da vida dele, né, que é o que a gente chama de transferência. Então, ele vai estabelecer uma relação onde ele também vai transferir para aquele profissional vários aspectos que ele, de como ele se relaciona com outras pessoas, né? Então, por exemplo, a raiva, às vezes, pode ser para outras coisas da vida dele, mas ele está tendo abertura ali e é ali que ele vai expressar a raiva dele.
Então, acho que pensando nisso, a gente também tem que estar muito atento, né? Tanto para esse movimento do paciente com a gente, mas também com o nosso movimento com o paciente, que é a contra-transferência, que são afetos, questões que nos mobilizam no cuidado daquele paciente, que às vezes tem a ver com a relação ali, mas às vezes também tem a ver com outras coisas, pacientes que mobilizam na gente outros sentimentos de coisa que a gente viveu. Então, acho que tudo isso está presente ali, né? Quanto mais a gente tiver clareza do que aquilo está significando, eu acho que a gente consegue ficar mais tranquilo para também ter esse encontro com o paciente. Né? Então, é poder respeitar esse tempo interno que cada um tem e não se defrontar com verdades que às vezes ele ainda não está pronto para experienciar e para enfrentar, né? Claro que, assim, tem uma questão do tempo cronológico, né? Então, tem uma angústia do profissional de poder pensar que a doença tem um tempo, né? Então, quanto antes ele começar um tratamento, melhor ele vai se recuperar e vai ficar. Tem o tempo da instituição, né? Tem uma consulta que é rápida, às vezes você não vai conseguir ver aquele paciente sempre. Então, tem esse tempo, mas também tem o tempo do paciente, que é um tempo lógico. E que se a gente não ficar ligado nisso, não prestar muita atenção, pode ser que a gente acabe se precipitando e atropelando algumas coisas. Então, acho que poder abrir espaço para acolhimento é uma estratégia nesse momento de poder estar presente com o paciente, né? Tem até um médico, assim, não sei se vocês conhecem, que chama Balint, ele foi um psicanalista também, e ele estudou, né, ele fazia grupos de formação para troca de experiência entre clínicos, discussão de caso, e até os grupos Balints, que chama, né, que virou uma técnica também assim, hoje em dia. Ele dizia que o primeiro medicamento e a droga mais frequentemente usada na clínica geral é o próprio médico, né, é o próprio profissional que está atendendo o paciente. Então, acho que se a gente se atentar para isso, né, de que essa relação ela é importante, e que o vínculo também vai ajudar, isso depois vai fazer diferença na prescrição na prescrição e nas condutas que a gente vai ter, independente de qual seja essa conduta, né? Eu acho que ter uma base mais fortalecida vai auxiliar nisso também. E acho que é importante também não ficar sozinho nos casos, né? Eu acho que acho que a correria do centro de saúde, muitas vezes a gente lança mão só de consultas individuais, porque tem uma facilidade de organizar a agenda, de fazer grupo requer uma outra mobilização das equipes, dos profissionais. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa olhar mesmo, né, para a nossa realidade, o que é possível fazer. Mas acho que sempre que possível, poder compartilhar os casos, tentar pensar em ações coletivas, né, saídas coletivas junto com a equipe, né, com a enfermagem, com a questão os agentes de saúde, que são profissionais que estão muito no cotidiano dos pacientes, conhecem eles, às vezes, de um olhar que a gente não tem quando a gente está nos atendimentos, né? Os técnicos de enfermagem que estão ali fazendo curativo diariamente naqueles pacientes. Então, acho que se a gente puder compartilhar esses casos, parar para poder olhar um pouco para eles, encontrar saídas mais coletivas, eu acho que é uma forma também de manejo, além da consulta individual, que também auxilia nesse processo, né? Os grupos de educação em saúde, acho que acabam sendo uma prática que ajuda, que é uma intervenção que prevê, né, que trabalha com a prevenção, de não piorar aqueles casos, de trazer também informações que auxiliem na condução e também de criar vínculo com os profissionais e também com a instituição. Acho que é importante a gente pensar nisso para que também não fique muito uma pessoa só sobrecarregada, porque às vezes acontece isso, né, no nosso cotidiano do centro de saúde. Às vezes até esgota muito a pessoa, né? Fica muito só você naquele caso, e o paciente cria um vínculo só com você, e aí depois, né, se você não tá, ou se você até sai do trabalho e vai para outro lugar, o paciente fica perdido, a instituição também não sabe muito bem o que fazer, e aí tem que começar do zero. Né? Então, se a gente conseguir construir saídas mais coletivas nesse aspecto, o paciente ter mais referências, a gente conseguir compartilhar mais esses casos, eu acho que é uma forma também, assim, da gente poder cuidar desses pacientes também de uma forma mais tranquila, assim, né, para eles e para a gente também. Acho que é isso. Bom dia, né? Eu não tenho slide, mas a gente vai conversando. Primeiro, eu queria dizer que
superando os desafios pessoais, né, com relação ao uso desses equipamentos, eu fiquei bastante contente, né, com a oportunidade de participar dessa reunião. Acho que essas conversas nos fortalecem, potencializam o trabalho, né. E aí eu vou falar da minha experiência aqui no atendimento a essas pessoas, né, lembrando que o diabetes é uma condição crônica complexa, né, envolve uma trama, né, uma trama pessoal, familiar, social, cultural, é comida, alimentação, né, questões econômicas, as condições concretas de vida, do trabalho, né, etc. E eu vou fazer, então, um recorte, né, uma parte dessa história que está relacionado com a minha vinda aqui na Policlínica 2, em 2015, né, em junho de 2015, eu fazia um curso da psicanálise winnicottiana. Para mim, as ideias dele fazem muito sentido, especialmente aqui. O Winnicott chama atenção para o tema da psicossomática, né? Eu também penso na ideia do falso self corporal, mas ele vai falar de um jeito um pouco diferente. Para o Winnicott, não se trata de estudar assim, os aspectos emocionais que estão subjacentes às doenças ou aos sintomas, nem o inverso. Mas para ele é importante compreender o desenvolvimento emocional, que é o caminho, né, rumo à conquista de um si mesmo integrado, que aí, nesse si mesmo integrado, cabe a diferenciação e a inter-relação entre o soma e a psique, né? Então, ele é um pouco diferente do que a gente tem comumente, né? Ele vai dizer que a enfermidade no transtorno psicossomático é uma persistência da cisão ou das múltiplas dissociações da organização do ego. Então, é uma organização de defesa poderosa. Ele vai dizer assim, que é um negativo de um positivo. O positivo aí seria a integração, que é a ideia de saúde, né? A riqueza do viver, a espontaneidade, a criatividade. É uma experiência pessoal que vale a pena, né? A vida que vale a pena ser vivida, né? Então, essa condição de integração, de saúde, ela precisa ser conquistada sempre, a partir de um potencial inato. Ele fala do potencial do amadurecimento. E vai depender de um ambiente facilitador para ela se realizar de acordo com cada etapa do amadurecimento. Então, pensando que é uma defesa altamente organizada e vigorosamente mantida, tem que pensar para quê, né? Contra os perigos que surgem da integração e da conquista da personalidade unificada. Então, nessa conquista, nesse processo de conquista, a gente vai ter as ansiedades, medos, as angústias inimagináveis. E aí, o sintoma da doença, né, está dizendo que algo não ocorreu bem. E não ocorreu bem lá no início da vida, que é quando ele vai falar que está a conquista dos alicerces da saúde psíquica e da personalidade. Se os cuidados, né, foram suficientemente bons. No início da vida, ele vai dizer que são 3, 4 tarefas que a gente tem que fazer, conquistar, né? Que o bebê, lá na relação com a mãe, com o cuidador, tem que dar conta, que é a integração do tempo no espaço, né? A personalização, que é a morada da psique no corpo, pelo manejo, pelos cuidados físicos, e o início das relações objetais, que é a apresentação do mundo em pequenas doses, né? E a constituição do si mesmo, que é tudo isso junto. Então, se nessas primeiras experiências, dessas primeiras tarefas aí de conquistas, tem que ser feitas, principalmente na personalização, que é o caso da doença psicossomática, elas foram deficientes ou foram distorcidas por traumas, invasões, uma comunicação, uma qualidade, né, mãe bebê ou cuidador bebê que não foi boa. Então, haverá um ego frágil, um ego mais vulnerável, né? E não, essa conexão psique-soma não fica bem estabelecida. Então, o soma, que é o corpo vivo, né? A institualidade, a impulsividade, a motilidade, a voracidade, a espontaneidade, ele não é integrado, ele não é simbolizado. Não tem a elaboração imaginativa, que é a psique. Então, como parte do si mesmo, que isso tem que se juntar, né, para a gente ter esse corpo vivo. A gente é psique e soma. E aí quando fica cindida, ela vai se expressar no corpo.
como até um pedido de atenção, de cuidado, né? Assim, ele vai dizer que na psicossomática, né, no distúrbio psicossomático, né, há uma esperança. E essa tendência de transformar os conflitos psíquicos em sintomas orgânicos, né, o processo de adoecer, deixa de ser um evento casual, passa a ser está integrado à biografia, o jeito da pessoa ser. Porque tem essa constituição frágil, mais vulnerável lá no início, né? E às vezes eu vejo, né, na prática também desenvolve uma característica de falso self. Falso self é assim, a pessoa que não tem a espontaneidade, parece normal, né, faz as atividades da vida cotidiana, reage, né, aos outros, ao meio ambiente, mas tem uma perda, uma reclusão do sentido próprio do viver. Ela não tem a espontaneidade, a criatividade, que é a riqueza da vida, que é a saúde, né, para o Winnicott. E aí, a doença física vai aparecer como uma quebra, uma rachadura nessa defesa, né, mostrando que algo não está bem, que algo que precisa ser revisado. Então, isso é o que o Winnicott vai falando, e para mim fez muito sentido com as histórias que eu escuto aqui, né, que as pessoas que têm a diabetes, já não está mais no diagnóstico, já estão convivendo com a doença, mas a história de vida delas remetem a um contexto inicial de abandono, de violência, e aí, então, esse ego mais frágil, digamos assim, né, e aí tem uma situação de perda mais recente, normalmente luto, separação, né, morte de alguém, aí aparece o diabetes. E também aparece de uma forma mais espetaculosa, assim, né, que eu diria, com desmaio, internação, uma grande perda de peso em pouco tempo. Então, também chamando a atenção, né, uma ruptura, né, de uma forma abrupta e que envolve uma ruptura, que é o que eu digo, né, que eu avalio como essa rachadura, né, na personalidade, do ego, né. Às vezes também já aparece quando já tem outras doenças aqui. Então, já tem acompanhado com a questão da obesidade, da hipertensão, hipotiroidismo, e aí também vem uma outra doença, né, que é o diabetes, né. Aí, então, assim, para a gente pensar nisso, né, como que a gente faz a intervenção a partir dessas ideias do Winnicott, né, assim, não fica fácil a intervenção, né, são dilemas que ele acaba colocando a gente, né, paradoxos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que ele aponta, que eu tenho aprendido, que, assim, envolve a gente ter paciência e disponibilidade, porque, assim, pensando que é um trabalho lento e delicado, porque é a defesa da pessoa, é o modo dela ser no mundo, né? São forças poderosas. Então, não tem como pensar na cura uma questão, assim, imediata de você tirar isso, né? Tem que pensar que ela se constituiu dessa forma. Então, a gente tem que, assim, refazer, né, as metas, as expectativas, né, porque se a gente tira essa defesa da pessoa, vem o colapso, porque essa defesa não é boa, né, assim, não está levando à saúde, mas a saúde psíquica e a saúde física, né, do sono, mas ela está aí protegendo a pessoa, ela tem um sentido, né, ela tem um porquê. E aí, então, é importante, e aí ele chama atenção, que aí a gente tem que sobreviver, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com isso e sobreviver a essa paciência, a esse tempo mais alongado, as angústias, né, da pessoa, né, que está vivenciando a doença, porque quando você começa a mexer, a trabalhar alguns temas, realmente a defesa vai se diluindo. Então, vem as angústias, né? Ela vai reviver algumas angústias, ansiedades do passado, lá dos momentos iniciais, que fizeram ela construir essa defesa, né? Então, para tirar a defesa, ela vai ter que revisar isso, ressignificar isso, e isso gera angústia. Então, a gente tem que estar sobrevivendo a essas angústias, né, de uma forma mais com maturidade, né, entendendo que é o processo de amadurecimento da pessoa, confiando na tendência inata ao amadurecimento, né. E também, assim, a questão, um outro ponto que o Winnicott vai colocar, que eu também acho super importante,
que é a questão do trabalho multidisciplinar. É importante o trabalho multidisciplinar. O paciente, na psicossomática, ele busca muitos médicos. Então, ele faz isso, porque tem essa dissociação, que coloca no soma, né, no corpo, as questões das angústias psíquicas. E ele vai, não juntando, não cuidando das angústias psíquicas, ele vai colocando no corpo, em várias partes do corpo. Então, são vários especialistas que ele vai buscando, e vários profissionais. E precisa, então, assim, a gente também está integrado, porque essa fragmentação profissional acaba fazendo o quê? Favorecendo a cisão, favorecendo a dissociação da pessoa, e não ajudando no sentido da saúde, que é a integração. Embora a gente faça com muito boa vontade, não é só boa vontade, com um bom objetivo, né, de mandar para os especialistas, mas a gente também tem que estar conversando, né, tem que ter essa união dos profissionais para poder não favorecer, né, não potencializar a fragmentação que o paciente já faz normalmente, né, E uma outra coisa que é importante é a ampliação do conhecimento de si, que então o paciente poder estar usando outros recursos, outras potencialidades para melhorar a sua integração, né? Fazer esse encontro entre psique e soma, né? Que ele não fez muito bem feito lá no início da vida, mas ele possa fazer agora, né? Superando algumas dificuldades, porque quando não se faz muito bem feito esse encontro, fica difícil, assim, discriminar sentimentos, nomear, por exemplo, estados emocionais, com mais precisão. Então, se a gente conseguisse, num ambiente, né, facilitador, num ambiente de confiança, trabalhar essas questões, né, para que ele possa começar a prestar atenção, né, fazer essa ponte entre o soma, o corpo e o psiquismo, né? Discriminar sentimentos, nomear os estados emocionais dele, né? Não ficar como um robô, né? Tendo a questão da racionalização, né? De que sabe tudo, né? Na teoria, no teórico, né? Mas sem conseguindo perder aos pouquinhos o medo de entrar em contato com as angústias dele, com os sentimentos, com a alegria dele, né, com os desejos, né, dele próprios, né. E então é isso, precisa de um profissional dos profissionais que estejam atentos, né, a isso e que possam oferecer esse lugar, né, assim, de escuta, de acolhimento dessas angústias do paciente, né? Muita história de vida, né, dele, para que ele né, elegeu essa doença, elegeu essa defesa, né? Insistir que ele vai aprendendo e vai podendo, experimentando, né, dele mesmo, dos sentimentos, de falar dele, né, com espontaneidade, com criatividade, né? Aceitando a sua condição de vida, né, e retomar aí o seu amadurecimento, né, buscando, assim, que o amadurecimento de dentro para fora, né, do que é importante para ele, né, se relacionar com as suas emoções, com a sua condição de doença, né, do ponto de vista bem pessoal. O Winnicott chama muita atenção para essa questão da pessoalidade, né, da questão que a gente, cada um é único, né, a gente tem que descobrir as nossas... o que é a gente, né? O nosso si mesmo, né? E assim, com as histórias, como eu tenho trabalhado, né? Assim, a gente tem, então, busco as histórias de vida, né? E a gente elege um tema para ser melhor refletido, né? Trabalho com a psicoterapia breve, mas assim, não fico, o tema principal não é a diabetes e o autocuidado. Eu sempre fico atenta como que ele está vivenciando isso, né, na vida dele, mas a gente fica pensando que a gente tem que ir para outros campos, né, outros temas que vão buscando dar a ele, assim, a espontaneidade, a criatividade, né, pequenas mudanças no estilo de vida, normalmente um casamento que não é tão bom, o trabalho, mas vai refletindo sobre isso, pensando de estar melhorando essas condições de trabalho, casamento, maternidade, vai fortalecendo a pessoa, né, e ela vai mais fortalecida, né,
com menos medo, assim, de angústia, né, de entrar em contato consigo mesmo, ela vai podendo abrir mão dessa defesa aí de somatizar e vai podendo, assim, se autocuidar melhor, né, vai integrando melhor, né, o corpo físico, né, a voracidade, a motilidade, a nossa força de viver, que está no somático, com a elaboração imaginativa, né, que são os sentimentos, que é o psiquismo, né, então vai conseguindo ter essa integração, né, entre o corpo e o psiquismo, que eles não têm que estar, tem que ter essa atenção, né, essa integração, são diferentes e juntos ao mesmo tempo, né, esse é o paradoxo que a gente tem que lidar, tem que trabalhar, tem que aceitar, né, tem que ir adiante com ele. São essas ideias, assim, agora fico à disposição, né, para as perguntas, que a gente possa estar conversando, né, sobre o trabalho aí, sobre o nosso trabalho, né. Dani, obrigada. Queria deixar aberto aí para perguntas, quem tiver perguntas. Como abordar os limites para um adulto? Muitas vezes o paciente sabe que faz mal, mas não deixa de fazer, né? Então, uma coisa interessante da Mari, né, que comentou, né, na apresentação, esse mecanismo de regressão, né, é um mecanismo de lidar, né, com a doença, né? Então, às vezes a gente acaba lidando com o adulto como se fosse uma criança, né, que até uma coisa que a gente estava conversando ontem, e essa forma, né, de agir para o adulto não funciona, né? Porque você vai com uma resistência, né? Você reforça as resistências dele, né? Então, na verdade, a forma de abordar depende de cada um, né? Mas não criticando, não é falando que ele está errado, não é falando que vai morrer, não é falando que faz mal, enfim, né? Tentando buscar outros, né, outros recursos e, no fundo, buscando esse amadurecimento, né, do paciente, para ele conseguir aí chegar aí ao momento de aceitar a doença, aceitar o tratamento, se aceitar como doente, né, que isso tudo é um processo aí de amadurecimento junto, né. Deixa eu ver o que mais. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que não, né? A Dani levantou a mão, quer falar, Dani? Eu que levantei, porque assim, isso que você falou, né, se a gente consegue entender que é uma defesa, que as doenças psicossomáticas são uma defesa, elas estão ali, elas têm um sentido. A gente vai não julgar tanto, assim, não fazer essa crítica, porque a gente está entendendo que, assim, foi uma necessidade de ter, para ele sobreviver, para a pessoa ter sobrevivido, ela precisou fazer isso. Tem uma história essa doença, essa pessoa. Então, acho que é importante isso, assim, né, assim, de não julgar, porque a gente está entendendo, assim, quando a gente realmente entende essa movimentação, né, esse histórico, né. E o paciente, ele mais ou menos, ele não faz porque ele quer, né? É uma coisa dentro, é o recurso que ele tem, né? A criança, ela faz birra porque é o que ela tem de recurso, ela chora, esperneia, ela entende que é desse jeito, né? Então, da mesma forma, é a forma que esse adulto achou de reagir a essa situação, né? Então, não é com críticas, com embates que você vai conseguir tirá-lo dessa defesa, né? Fortalecendo aí ele como indivíduo, né, como um adulto, né, capaz, né, de enfrentar essa situação. E aí seria importante, né, que a gente entenda o momento correto para encaminhar para a saúde mental, né, que não é logo na primeira consulta, logo no momento que ele fala, não quero, né, não vou fazer, a gente tem que respeitar o tempo, né, do paciente, né, ele vai ter o tempo dele de processar a informação, de elaborar isso, de ver como isso se encaixa, né, no dia a dia dele, e estar junto, né, você fala assim, olha, hoje você não quer, tudo bem, então vamos conversar novamente na próxima semana, quem sabe,
né? Você vai estar num dia melhor. É importante que você saiba que isso, a gente tem essa preocupação genuína, né? Essa preocupação com o seu bem-estar, né? Por mais que isso não é uma coisa que está afetando neste momento, né, grandemente, né? Mas acho que explicar para o paciente que é uma preocupação genuína sua, né, com o bem-estar dele, né? E respeitar esse tempo. E nisso, o médico também é remédio, né? Mais ou menos isso. Metade do tratamento é o médico, metade é o remédio, né? Então, o quanto que ele se identificou, o quanto ele confia, né? O quanto o médico conseguiu se conectar com o paciente, né? E mostrar que ele está atento para ele, sabe o que está fazendo, quer o bem-estar, né, e tal. Então, isso já é metade do caminho, porque a prescrição por si só não funciona. A prescrição é tinta no papel, né? Então, ela tem que virar uma coisa que ele vai trazer para a vida dele, né? A questão do amadurecimento emocional, né, que a Dani falou também bastante, que é um caminho necessário também para a gente conseguir que o paciente coloque o autocuidado dentro da lista de prioridades dele. Porque se você tem um paciente que ele tem um sofrimento emocional aí gritante, né, muito assim, importante, às vezes até transtornos depressivos, né, outras condições que estão à frente disso, ele não vai enxergar isso como uma prioridade, né? Então, ele não vai enxergar, assim, um risco hipotético de infarto em algum momento da vida dele, em 10 anos, como uma coisa que ele tem que fazer agora, né? Então, tem outros problemas mais graves da vida dele que estão tomando a atenção dele. Então, mostrar, talvez, coisas que vão afetar na prática, né? Então, a questão da obesidade é uma coisa importante, né? A obesidade, ela é um fator de risco tanto para o diabetes, quanto para a hipertensão, né? Osteoartrose de joelhos. Então, uma coisa importante que eu tenho abordado, principalmente do obeso, é a autonomia, né? A capacidade de ir e vir, né? A independência, né? Então, isso é uma coisa que afeta ele agora, né? E que pode mobilizar aí a uma mudança agora, né? Às vezes, coisas muito distantes, riscos, ou mesmo o coração que ele não está enxergando, não é uma coisa muito palpável, não é do agora. Então, às vezes, a gente vai ter dificuldade de mobilizá-lo para uma mudança, né? Então, eu acho que estar atento aí ao que é importante para o paciente, para a gente tentar mobilizar aquela questão para este momento. E isso a gente só vai conseguir ouvindo, né? A gente só vai conseguir prestando atenção, né? Então, esse passado, né, às vezes é difícil a gente ter tempo, né, de falar de coisas do passado, da infância, da relação familiar, né, assim, e às vezes o paciente começa a embargar a fala, começa a chorar, e aí começa a surgir essas questões aí do passado, de violência, de abandono, de uma relação conflituosa, e o paciente chora, né? Então, são questões difíceis da gente abordar na nossa consulta clínica, né? A gente não é uma coisa que a gente está acostumado. Psicólogo, às vezes, tem até um lencinho, né? Tem a caixinha de lenço lá, já está preparado, né? Mas o clínico, às vezes, é pego de surpresa, né? Então, num dia que a gente vai querer dar mais abertura ao paciente, a gente não tem nem lenço de papel lá para acudir o paciente. Então, é uma coisa assim, que a gente vai começando a aprender a lidar também com a equipe multi, isso vai ficando mais fácil, né? Que a gente vai ficando mais natural, né? Digamos assim. E a partir do momento que ele consegue dar vazão a isso, se abrir, né, ele abre aí o caminho para a cura dele, né, que é a elaboração, ele entender que tudo esse passado dele não é um passado que, assim, é culpa dele, nada disso, né, mas uma coisa que ele tem que aí lidar e às vezes relembrar, reelaborar, né, e trazer uma visão mais positiva dele mesmo, né. A Dani falou da psicossomática, né? Então, psicossomática, se me corrija se eu estiver errado, né? A gente entende como queixas que a gente nem sempre encontra um substrato orgânico, né?
por exemplo, uma pessoa que tem dor no corpo inteiro, a gente vai, radiografa da cabeça aos pés, não tem absolutamente nada, né? Ou uma dor abdominal, ou, assim, dor epigástrica, né? Ou, assim, intolerância alimentar, uma coisa, assim, que é muito frequente e às vezes você vai investigar, faz endoscopia, faz tudo e não acha nada, né? Então, é importante para esse paciente, né, que tem como a psicossomática como recurso de lidar com essas situações complexas, difíceis, com a doença, que ele encontre na equipe multi, né, e aí tentar não, assim, sempre que possível, esses pacientes complexos, né, que a gente já identifica, né, na verdade, é o paciente que recorre muito ao serviço, né, que busca muito atendimento, sempre com queixas, nada está bom, né, sempre a gente acolher esse paciente, né, e tentar trabalhar internamente, né, como equipe, a forma que a gente está lidando com esse paciente, né, do tipo, não pode uma pessoa falar uma coisa e aí o outro por trás critica, ele não prestou atenção nisso, como assim, não pediu um exame, né, então todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né, e aí tentar acolher esse paciente, as angústias, né, e sem recorrer a encaminhamentos aí desnecessários, exames aí desnecessários. Claro, algum dia vai acontecer de ter alguma coisa de fato, que vai precisar de investigação, né, e isso realmente é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de lidar na prática, mas eu acho que a equipe estando afinada, né, nesses casos mais difíceis é importante. E aí todo esse trabalho aí, em direção ao fortalecimento, ao amadurecimento, né, a gente procurar trazer a autoestima do paciente e a elaboração aí dos conflitos, vai trazer o sucesso ao tratamento, né? Isso que a gente traz aí de informação, né? Se vocês quiserem complementar. Então, eu gostaria de falar, assim, que assim, tem um ponto, uma atenção, né, para um ponto que, assim, o Winnicott, ele vai, eu sigo muito, eu sou encantada pelo Winnicott, né, e ele segue muito, ele entende que para muitos, né, teóricos aí, profissionais, a psicossomática é mesmo daquelas situações em que não tem nada orgânico a princípio, né. Isso existe, tem muitos estudos em relação a isso. Mas o que ele chama atenção é para uma situação que tem, de fato, a doença. Porque você teve essa vulnerabilidade, que ela foi feita, a vulnerabilidade do órgão, porque ela foi por conta de uma questão lá atrás, né, no início, que não foi feito esse encontro, né? Não foi feito um bom encontro entre psique e o soma. Porque ele vai dizer que, na verdade, todos nós somos psicossomáticos, né? A gente tem, assim, a gente tem que dar conta de tudo que está no nosso corpo físico, né? Que é o soma, esse é o corpo vivo, né? Não é só, o psiquismo não é a mente. A mente, o cérebro, é uma parte do psiquismo, é uma parte que faz as comparações, faz as catalogações das coisas, mas é um recurso, né? Mas o corpo, o psiquismo é tudo integrado e funcionando de uma forma espontânea, né? De uma forma mais verdadeira. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que ele coloca uma coisa um pouco que é diferente, que é um desafio para a gente, né, profissional, aceitar que a forma de ser do diabético, assim, de ser diabético é um jeito de ser. Tem um porquê, né? Tem um para quê, que é uma defesa, né? Assim, uma organização, nem só defesa no sentido ruim, mas é uma organização, né, do psicossoma. Ele elegeu a diabetes, assim, por conta de uma vulnerabilidade também desse órgão, né? Acaba que tem esse órgão, mas aqui tem a presença da doença física mesmo, né? Porque a gente não estaríamos, assim, separando, né, as questões somáticas, só doença física, e toda doença física tem a questão psíquica também, né, para todas, né, assim, no caso que ele vai imaginar, mas, assim, o distúrbio mesmo psicossomático é quando esse cuidado inicial, esse encontro, né, não foi bem feito, assim, no sentido da pessoa dar conta dos seus impulsos, do seu corpo, né,
sua motilidade, da sua força, né, de vida. Acho que, não sei se é bagunça, se consigo me fazer entender, né? Mas é um pouco essa ideia, de a gente também, acreditar, né, assim, na doença do paciente, né, assim, não achar que é, tipo, é uma invenção, né, é uma invenção, mas, de fato, é somático, sim, né, importante. Eu entendi, Dani. Na verdade, assim, quer dizer que o corpo inteiro, né, na verdade, vai ser desse funcionamento, né, mais ou menos isso. Não é necessariamente uma dor ou uma coisa assim, é o funcionamento do corpo inteiro, né, do diabético é assim, né, então, acolher esse modo de ser, acho que é isso, né, acho que esse que é o detalhe, né. Então, eu fiz uns slides do ponto de vista médico, né, da nossa consulta, e que eu estou aprendendo, né, na verdade, que é uma coisa que eu não aprendia na faculdade, né, e que no tratamento do paciente crônico, né, é fundamental esse olhar para os desafios emocionais, né, e como fazer isso numa consulta, né, que tem milhares de outras coisas para a gente ver, né. E, basicamente, é ter uma escuta ativa, né? A gente não precisa fazer aí uma psicanálise do paciente, né? Mas estar atento a ele, né? Então, o que a gente pode buscar, né, para a nossa consulta? Um ambiente tranquilo, né? Uma consulta individual, às vezes até sem o acompanhante, dependendo aí da relação, né? Às vezes uma consulta só com o paciente mesmo, ou um momento só com o paciente, com tempo adequado, né, e aí 20 minutos com certeza não é um tempo adequado, a gente tem tido aí uma experiência de 30 minutos, mas sempre ultrapassa, né, dependendo aí da situação, e principalmente se é um paciente que ficou muito tempo sem vir, né, então isso é uma questão importante, né, então talvez sejam consultas mais próximas, né, ver o paciente com mais frequência, mesmo com um tempo aí reduzido, às vezes 20, 30 minutos, né. Um médico vinculado, né, com esse olhar de generalista, né, um médico que está aí vinculado ao território, né, uma referência para o território, favorece isso, respeito, interesse do profissional no momento da consulta, e os acompanhamentos com retornos frequentes. O que pesa contra, né, essa expectativa? Interrupções frequentes na consulta, né, então a equipe não respeita o momento da consulta, que às vezes o paciente ficou esperando aí meses, às vezes um ano inteiro para aquele momento, e aí ele tem interrupção, perde o fio da meada, né. A questão do atendimento em grupo, a Maria até falou que em algumas situações o grupo ele é benéfico e é terapêutico, né, mas depende aí realmente do momento que o paciente está, e o grupo ele depende de estabelecimento de vínculo, né, então tem que ser um grupo aí que tenha certo vínculo entre si, para que haja abertura aí talvez para surgir essas questões. Um tempo reduzido de consulta, né, médico temporário, e aí o médico especialista, às vezes, pode ser um empecilho, mas aqui a gente eu, assim, tenho tido a experiência boa, né, na especialidade, a gente tem acesso aqui à equipe que está acostumada com pacientes aí de alto risco, cardiopatas, e isso tem sido positivo para a gente conversar aí dessas questões com os pacientes. Ter uma posição de julgamento ou crítica e um acolhimento sem continuidade, né? Um paciente que chega, não sabe quando vai voltar, não sabe o que tem que fazer, com quem que vai vê-lo, então isso é ruim para uma escutativa. Aí, assim, tem vários pontos que a gente, na verdade, mais ou menos conversou, né? Eu acho que o momento da consulta, né, seguindo aí essa questão aí de estar atento ao paciente, ter empatia, manter o contato visual, usar perguntas abertas, né, como fazer comentários, eu posso imaginar, né, entendo, compreendo, né, estar atento aí à postura do paciente, aos gestos, à voz, né, à expressão facial,
acolher se tiver algum momento de choro, com delicadeza, né? E ajudar o paciente aí a lidar com essa situação. E aí eu acho que o olhar atento, às vezes, a gente não consegue para todos, né? Mas, assim, principalmente quando é um paciente com um mau controle clínico aí inesperado, que às vezes estava indo bem, de repente tem um curso aí ruim, algumas reações inesperadas, e aí que pode refletir mecanismos de defesa, como negação, regressão, esse deslocamento, que é uma raiva, né? O paciente não aceita a doença, e aí direciona aí, raiva, agressividade à equipe de saúde, né? Quando tem uma má aderência importante, então a gente vai lá, prescreve, não toma remédio, sempre hipertenso, sempre hiperglicêmico, então é um paciente que vai precisar de mais aí, atenção ao que está acontecendo. Sintomas de ansiedade, medo, insônia, a raiva e a contra-transferência, né, quando a equipe está com raiva do paciente, então prestar atenção a isso também, né, que é uma reação aí ao que o paciente está trazendo para nós, né, e isso pode ser negativo para o tratamento do paciente também. Estar atento também para outros fatores que atrapalham a adesão, né, relacionados ao próprio paciente, que a gente conversou bastante, um paciente que ainda não está preparado para aceitar a doença, ainda precisa ter um amadurecimento emocional, ou um tratamento que é muito complexo, muito caro, várias tomadas, né, ou uma doença que não está chamando atenção ainda, não tem dor, não sente nada, né, ou é um serviço aí que ele tem acesso difícil, né, ou espera muito e aí não tem paciência, ou o próprio profissional aí, que é um profissional que não tá vinculado à população, sabe que vai sair logo, então não se preocupa muito em conhecer os pacientes, né, então vários fatores também outros que afetam a adesão ao tratamento. E aí, assim, quando a gente vai tentar fazer essa escuta ativa, né, tentar identificar o que pode melhorar, né, no tratamento e na forma como o paciente vê a própria doença, né. Será que falta aí conhecimento com relação à doença, né, algumas crenças aí errôneas, né, com relação à doença, ou algumas construções que ele fez com relação à doença, né, a gente fala das fantasias, né, que ele criou com relação à doença, se tem algum outro sofrimento emocional com relação à vida dele, pessoal, o momento que ele está passando, ou se é uma questão aí de amadurecimento pessoal, habilidade comportamental e de enfrentamento. Coloquei algumas coisinhas aqui depois para a gente ver, né? Lembrar que isso, né, a questão do autocuidado, da capacidade aí de ver a doença e aceitar o tratamento, ele é um fator que piora a estratificação de risco do paciente. Por exemplo, se é um paciente que tem um risco cardiovascular aí calculado por vários scores, score de Frank, score de risco global, mas é um paciente que tem uma aderência baixa, né, ao tratamento, seja por uma questão de não aceitação da doença, necessidade de lidar com essas questões emocionais, ele passa a ser um paciente de alto risco, porque é um paciente com pior controle clínico e com mais eventos aí em longo prazo. E aí, aqui, só para finalizar, eu coloquei algumas figurinhas, né, que ilustram um pouquinho das atitudes que podem aí trazer benefícios na relação, né, na própria consulta. Mesmo que você não vá ver esse paciente mais vezes, né, tem alguns casos aqui, eu estou falando com a Mari, conversei bastante com uma paciente que eu dei alta, né, mas que é uma intervenção que assim, é uma sementinha que você plantou naquele momento, naquele paciente, né, e que com certeza ele vai ter alguma repercussão, né, então assim, sempre sorrindo, contato visual, assim, né, olho no olho, evitar de ficar, né, encostado para trás, assim, essa postura de desinteresse, então, encosta para frente, né, presta atenção no paciente, atento à expressão facial, né, evitar aí inquietação, agitação, pressa, né, ignora aí o relógio, esteja atento, a questões abertas, né, e aí, às vezes,
algumas questões de dúvidas, né, que, algum fato que ele contou que você não entendeu, pergunte, né, complemente a informação, né, esteja atento aí ao que ele está contando, né, retoma um pouquinho do que foi falado até aquele momento, né, esteja atento aí aos sentimentos, ao que reflete aí os sentimentos do paciente, e no final, faça um resumo, né, do que foi conversado, né, das possibilidades aí de mudança. Acho que é isso. Tem uma bibliografia aqui que até a Mari usou, a gente vai divulgar no PowerPoint também. E esse artiguinho que ele mostra o efeito assim, do comportamento, né, das questões psicossociais na aderência e no tratamento do diabetes, tá bom? Então, interessante aqui para a gente estar atento, tá bom? Acho que é isso. Querem complementar? Acho que se alguém quiser, a gente está aqui hoje, né, participando e conversando algumas coisas, mas se alguém quiser conversar num outro momento também, pode entrar em contato, pode ligar aqui, pode mandar e-mail, sei lá. De formas de se conectar para a gente poder conversar, discutir algum caso. Acho que a gente está aberto também para outros momentos fora esse também aqui, né? Bom, acho que é isso então. Eu agradeço aí a presença de todos. Quem puder responder o formulário, tá bom? Deixe aí os comentários, sugestões para os próximos temas. A gente tem um matriciamento de card, né, que eu pus rapidinho no e-mail, né, mas pode encaminhar por e-mail. A gente tem um e-mail da Poli também, eu não tenho aqui agora, mas qualquer dúvida, se quiserem encaminhar para o e-mail da card, a gente encaminha para a Mari, se houver aí alguma questão, né, para discussão da psicologia, tá bom? E é isso. Obrigada pela presença, espero que tenham aproveitado.